Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. E chegou o nosso primeiro Expliquadrinhos. Pela primeira vez a gente vai explicar aqui uma saga, um grande arco dos quadrinhos. E vamos começar com um dos mais polêmicos de todos os tempos, hein? DC versus Marvel, ou Marvel versus DC, dependendo de qual edição você tá lendo. Olha, é muito importante a gente deixar claro, antes de vocês começarem a ver esse vídeo, que esse vídeo não é uma discussão de quem é melhor, Marvel ou DC. A gente vai só falar sobre a saga que eles fizeram em conjunto nos anos 90 nos quadrinhos. A gente provavelmente vai ter um vídeo dessa polêmicazinha aí entre DC e Marvel em algum momento nas nossas vidas, mas não vai ser esse. Então se você quer ver treta Marvel DC, quem é melhor, não é agora, amigos. Segura a onda aí que vai vir mais pra frente. A gente vai explicar o background que levou essas duas empresas a criarem essa saga e vamos também contar toda a história detalhadinha pra vocês. A gente sabe o que vocês querem saber, né? Por que eles fizeram essa saga? Por que a Marvel e a DC se uniram pra fazer uma saga em conjunto? Vocês têm que entender que a década de 80 foi fantástica pros quadrinhos, mas a década de 90 teve uma queda, então eles estavam tentando se reerguer. Na década de 80 foram sagas gigantescas que foram criadas, como Guerras Secretas, Fênix Negra, Cavaleiro das Trevas Ressurge, Crise nas Infinitas Terras, Piada Fatal. Algumas das maiores sagas, Queda de Murdoch, as maiores sagas da história dos quadrinhos foram basicamente todas feitas na década de 80. E aí na década de 90, com uma queda, a Marvel e a DC se pegaram num momento meio complicado, conturbado. Exatamente. Em meados da década de 90, muitas bancas e lojas especializadas sobre quadrinhos estavam fechando. Consequentemente, o número de leitores estava diminuindo também, né? As duas empresas estavam perdendo muita receita. E a solução foi criar grandes eventos. Inclusive, a DC tinha até perdido o segundo lugar em vendas de quadrinhos para Image Comics. Você pode não estar relacionando o nome à pessoa, mas a Image Comics é responsável por uma das séries mais populares nos dias de hoje, a The Walking Dead. Para tentar alavancar as vendas de quadrinhos, a DC precisou criar algo muito impactante, que gerasse bastante repercussão e, consequentemente, muita venda. Em 1993, foi criado o quadrinho A Morte do Superman. Já imaginou o quanto bafafá ia dar isso aí? Esse quadrinho foi tão impactante que virou até notícia na TV e nos jornais da época. Lembrando que, apesar da péssima venda com os quadrinhos, a DC ainda tinha uma grande receita nos cinemas, com filmes que são lembrados até hoje, né? Que eu sou muito fã ainda, diga de passagem. O Batman, em 1989, com Michael Keaton e aquela performance monstruosa do Jack Nicholson como Coringa. Espetacular. Batman Returns, em 92, com o próprio Michael Keaton de novo. E o Danny DeVito e a Michelle Pfeiffer. O Danny DeVito como o Pinguim e a Michelle Pfeiffer como a Mulher Gato, né? Tenho que admitir aqui, inclusive, aquela fantasia que o Danny DeVito usava me dava medo pra caramba. Eu era criança na época. Sensacional. Lembro até hoje que ele morde o nariz do empregado lá, né? Aquilo me deu grandes pesadelos à noite. Grandes traumas da infância. Em 1995 ainda teve o Batman Forever, né, com o Val Kilmer e o Tommy Lee Jones e o Jim Carrey como os vilões Duas Caras e o Charada, respectivamente. Charada que vai ser o vilão do próximo Batman, hein? Sim. A Marvel, por outro lado, tava com o pé na lama. Tentou criar várias sagas na década de 90. Já tinha mais de 120 títulos diferentes circulando em 93. E os filmes não estavam dando certo, né? A morte do Incrível Hulk do Lou Ferrigno em 1990. Capitão América de 90. Quarteto Fantástico de 95. São filmes que não são lembrados mesmo. Eu vou te falar que eu não sou fã de nenhum desses filmes, viu? Pois é, eu também não gosto de nenhum deles, né? Não sou muito chegado em nenhum deles. E a Marvel também começou um próprio sistema de distribuição de quadrinhos, né? Então as distribuidoras parceiras se sentiram traídas, não quiseram mais trabalhar com a Marvel. Tudo isso contribuiu para a Marvel precisar, né, tomar uma atitude, uma mudança. E essa mudança começou com a venda dos direitos de muitos heróis para Fox e para Sony e também para Universal, né? No caso do Hulk, que eles depois conseguiram fazer os filmes em parceria, assim como a Sony agora, né? Mas a Marvel teve que vender os direitos dos maiores personagens que eles tinham. E isso fez com que o universo cinematográfico começasse da maneira que começou, né? Sem poder usar X-Men, sem poder usar Homem-Aranha, com todas as tretas e as burocracias que teve. E isso também foi o que levou a Marvel e a DC a buscarem a parceria uma com a outra. A Marvel indo mal nos quadrinhos, a DC também, um momento muito conturbado aí
para as duas editoras, então elas se procuraram e resolveram fazer juntas uma grande saga, que é uma saga que eu particularmente era viciado quando eu era criança, li muito na minha infância, uma saga que eu tenho muito carinho por ela, que é DC vs Marvel ou Marvel vs DC. Isso aí, a saga é composta por 4 quadrinhos e foi publicada nos Estados Unidos em 1996. Aqui no Brasil, só em abril de 97. E lembrando que assim, o primeiro e o último chamam DC vs Marvel, o segundo e o terceiro é Marvel vs DC. Eles fizeram isso como se fosse um jogo de basquete mesmo, o primeiro e o último quarto, um time começa com a bola, o segundo e o terceiro o outro, o meio para uma empresa com o nome primeiro e o primeiro e o último para outra empresa com o nome primeiro, com mais destaque, mais visibilidade, né? Bom, a história começa como? Começa mostrando o Homem-Aranha saltando de Manhattan, como a gente está acostumado a ver. O sentido aranha dele fez ele perceber que um beco ali tinha uma caixa de papelão brilhando com um sujeito desconhecido dormindo nela. O feixe de luz sai da caixa e atinge o aranha, fazendo ele desaparecer daquele lugar. O Homem-Aranha vai parar em Gotham City, cara, e ele dá de cara com o Coringa. Justo o Coringa, né? Ele fica surpreso e confuso, né? Porque Gotham não existe no universo dele. E eles trocam uma ideia ali, o Homem-Aranha e o Coringa, né? Tem uma resenha ali e o Coringa sai vazado. Isso aí. Voltamos para Westchester, onde o Wolverine, a Tempestade e o Gambit estão lutando contra o Fanático, ou o Juggernaut para os mais aficionados. Juggernaut, por favor. Olha, eu vou falar, vocês me perdoem, eu cresci lendo Fanático, ouvindo Fanático nos quadrinhos, mas eu nunca gostei do nome. A partir do primeiro dia que eu vi Juggernaut, eu decidi que eu vou chamar ele de Juggernaut pro resto da minha vida, cara. O nome original é muito melhor do que a tradução nesse caso. Me perdoem, mas Fanático é difícil de engolir. No meio da luta acontece a mesma coisa que aconteceu com o Aranha. Ele simplesmente desaparece depois de um feixe de luz acertar ele. O problema é que o Fanático simplesmente acaba no planeta Diário e ele dá de cara com o Superman. Não foi pouca coisa, não. É uma treta, hein? O quadrinho também mostra esse mesmo feixe de luz, né? Que atinge todos eles, atingindo o Capitão América, que tava combatendo os soldados da Hydra. Também a Mulher Maravilha, que tava salvando um policial. Pouco depois o Hulk tava trocando ideia com a Betty Ross, a namorada dele, né? É um Hulk com a força do Hulk mais a consciência do Bruce Banner, igual o que a gente viu em Ultimato. É legal a gente fazer esse comentário também, que nessa saga o Hulk já tinha essa inteligência. Acontece também a mesma coisa com o Superboy, o Lobo, o Gambit, o Wolverine e a Tempestade. Aí também tem uma sequência mostrando esses feixes de luz acertando Lanterna Verde, Elektra, Flash, Thor, Aquaman, Surfista Prateado, Shazam, Namor, Mercúrio e a Mulher Gato. Então, basicamente, não faltou ninguém, né? Os caras pegaram todo mundo dos dois lados ali e jogaram no universo que eles pudessem batalhar. Isso aí, agora que a gente vai começar a ver as interações entre essas mesclas que estavam acontecendo entre os dois universos, né? E a segunda, que a primeira tinha sido Homem-Aranha com o Coringa, a segunda interação que a gente tem é o Mercenário, que é o vilão do Demolidor, né? Fazendo nada mais, nada menos que o Robin de refém, a própria Batcaverna de frente pro Batman. Tá fácil ou não? Realmente, essa não é uma boa ideia, né? Não é. O Mercenário, obviamente, estava completamente perdido, né? Não sabia onde ele estava, tal. Pegou o Robin, não sabia quem era. Na frente do Batman também não sabia quem era, né? Só que na visão do Batman é só mais um bandido fazendo o Robin de refém, que não é muito inteligente. O que acaba acontecendo? O Mercenário acaba tomando um pau e o Batman e o Robin se perguntando como que aquele cara tinha entrado na Batcaverna e por que ele estava tão confuso. E em sequência já aparece o Robin sendo acertado pelo mesmo feixe de luz na frente do Batman. Engraçado que o Robin acaba no quarto da Jubileu. Então vocês podem ver que não era só o pessoal da Marvel que estava indo parar em Gotham, no universo da DC, né? O Robin, ele foi parar lá na Mansão Xavier, lá na casa dos X-Men em Westchester, no universo da Marvel. E também tem uma interação interessante aí que Clark Kent, né, o super-homem, volta para o planeta Diário onde ele trabalha e ele se depara com um novo patrão, J. Jonah Jameson, o chefe do Homem-Aranha, que era o dono do Daily Bugle, né, do Clarim Diário, e acabou indo parar no universo da DC, em Metrópolis. E diz se isso é sensacional ou não é. Pô, isso é fantástico. A gente também consegue ver vários embates entre heróis e vilões. O Lanterna Verde contra o Duende Verde, Capitão América contra o Bane, Demolidor contra o Charada, o Venom contra o Batman, essa é demais. E o Shazam, que na época era conhecido como Capitão Marvel ainda, lutando contra o Doutor Destino, vilão do Quarteto Fantástico.
Essas fotos dos embates que a gente vê tinham sido tiradas, obviamente, pelo fotógrafo mais famoso dos quadrinhos, o Peter Parker, que tinha acabado de ser contratado pelo Planeta Diário. É legal ver uma interação entre o Clark Kent e o Peter Parker se cumprimentando e se comprometendo a tentar entender o que estava acontecendo. E é legal que eles estão se conhecendo não como heróis, mas como fotógrafo e jornalista. Trabalhando juntos. Logo após, a gente vê o Espectro e o Tribunal Vivo. Quem não sabe, eles são as entidades cósmicas mais poderosas de cada universo. O Espectro da DC e o Tribunal Vivo da Marvel. Os dois sentem um desequilíbrio no universo. Eles também estão se sentindo incapazes de parar o que está acontecendo. Ou seja, eles não sabem direito o que fazer para conter essa mescla que está tendo. Para finalizar o primeiro quadrinho, duas criaturas em vermelho e azul são mostradas. A criatura em vermelho representa a Marvel e a criatura azul representa a DC. Os dois universos irmãos aí. E nós vamos pro capítulo 2 dessa história maluca, dessa bagunça fenomenal que é a Marvel contra a DC. É contado um pouco da história de Axel Asher, o rapaz que encontrou o cara que pedia ajuda com a caixa de papelão. O sujeito que estava dormindo na caixa de papelão, ele pede ajuda falando que o universo estaria em perigo. A gente não entende muito bem, ele não dá muita explicação do que está acontecendo e nem de quem ele é. Nesse capítulo 2, a primeira batalha que a gente vê é uma batalha sanguinária entre o Wolverine e o Crocodilo. Claro que Clark Kent e Peter Parker estavam lá para fazer a cobertura como repórter e fotógrafo, né? A gente tem uma cena aí do Darkseid e o Thanos, os dois gigantes vilões das duas editoras se encontrando pela primeira vez, que é o prenúncio, o prelúdio de uma grande batalha entre os dois. E aí a gente vê mais um pouco, né, daquela luta do Capitão América contra o Bane que começou no capítulo anterior. O Wolverine lutando contra o Crocodilo. E o Peter Parker, ele vai em uma loja que teoricamente deveria ter bonequinhos dos X-Men, action figures dos X-Men, né? Mas como ele tá num outro universo, ele acaba entrando numa loja da Warner Bros. Com personagens do Looney Tunes. Então, ao invés do Wolverine, ele encontra um Pernalonga. É um easter egg interessante ali do universo da DC. Lembrando que a Marvel ainda não era da Disney na época, então vocês infelizmente não vão encontrar aí nenhum Aladdin, nenhum Hércules, nenhum easter egg deles aí nos quadrinhos. Não nesses, pelo menos, né? Aí o Capitão América derrota o Bane, que era de se esperar, o Bane sempre vence o mal nos quadrinhos. A Tempestade e a Mulher Maravilha se encontram, vai começar um duelo interessante das duas guerreiras também. E o Gambit se encontra com o Asa Noturna. O Asa Noturna que era o Robin antigamente. E aí tem um negócio interessante também, que o Gambit tá lutando contra o Asa Noturna e o Batman, que não conhece o Wolverine, que tá lutando contra o Crocodilo, começa a achar que o Wolverine também é uma ameaça, né? O que acontece? O Gambit e o Wolverine roubam o Batmóvel e saem vazados. Eles dão linha rapidinho. O Batman, que não é bobo nem nada, não ia deixar isso acontecer. Ele permite que isso aconteça pra ver onde é que eles estão indo com esperança de encontrar o Robin, né? Exatamente. Enquanto isso, no outro universo, a Jubileu e o Robin começam a se engraçar. A Jubileu toda encantadinha com ele. Eu adoro isso. Enquanto tá um monte de quebra-pau entre um monte de herói, tem dois lá que só querem dar aquela famosa gratinada. É o famoso romance adolescente, enquanto os adultos trocam porrada sem fim. Que beleza, né? Porradaria e amor. Não tem nada melhor num quadrinho, né? Porradaria e romance adolescente. Bom, voltamos pro sujeito que tá teoricamente protegendo aquela caixa de papelão. Esse sujeito, que a gente não sabe o nome ainda, diz pro Axel que ele precisa de ajuda com a caixa. Por incrível que pareça, ele tá tentando colocar fita adesiva nessa caixa para tentar estabilizar ela. Que aparece o Espectro e o Tribunal Vivo falando que já é tarde demais. O sujeito que estava tentando estabilizar a caixa de papelão, ele começa a explicar o que estava acontecendo. Desde o início dos tempos, haviam duas entidades conhecidas como Yin e Yang, bem e mal. Uma vez eles se confrontaram em combate, pondo um fim a toda a criação e depois reiniciando ela. Após observar e compreender a existência de seus guardiões cósmicos, o Espectro e o Tribunal Vivo, eles chegam a uma solução, uma baita solução, inclusive. Eles decidem colocar seus super seres de cada universo um contra o outro, numa guerra para definir qual universo permanece existindo. Nessa guerra, os irmãos que vão decidir quem irá lutar contra quem. Quem capacitar o oponente primeiro vence. O lado que perder mais disputas irá desaparecer. Simplesmente assim. Simples. Se todos os lados se recusarem a lutar, os irmãos vão se enfrentar entre eles. O que não é muito bom, porque ia ocasionar no fim dos dois universos. Pouquinho ruim, né? Um pouquinho extremo, só ou não? É, mas isso é legal, que é uma metáfora do momento que a DC e a Marvel estavam vivendo, né? Sim. De medo do fim dos dois universos, por conta de proximidade com falência e coisas assim.
Bom, o sujeito revela que a caixa de papelão é um pedaço de algumas partes que se perderam no Big Bang e que assumem formas diferentes, servem de portais interdimensionais. E muito longe dali a gente começa a ver brevemente o embate de titãs, a luta dos maiores vilões Darkseid contra Thanos. Lembrando que essa não é uma luta escolhida pelos irmãos, tá? Essa luta não vale a pontuação para decidir qual universo vai desaparecer. É simplesmente dois hiper mega egos, hiper mega vilões, olhando um pro outro e querendo decidir quem é o mais foda. Não sei se eu posso falar isso. O seu Percival vai cortar na edição, fica tranquilo. Bom, eu espero que o Sr. Percival corte na edição, né? O Sr. Percival tem 97 anos, ele não é muito bom com tecnologia, ele não é muito bom com vídeo, mas eu vou deixar aqui o pedido pra ele. Não, essa treta do Darkseid do Thanos é isso mesmo, os caras só se trombaram e falaram, opa, vamos ver na porrada quem é melhor. Simples. Exatamente. Assim. E finalmente a gente vai pra nossa primeira luta, dessa vez a organizada, entre aspas, pelos irmãos, né? Os primeiros escolhidos são simplesmente Thor e Shazam, ou Capitão Marvel, né? No meio da batalha entre Thor e o Capitão Marvel fica preso embaixo de destroços causados pela batalha. Para se livrar disso, pra ele voltar a ser um garoto, ficar menor e sair desses destroços, ele grita a palavra Shazam e volta a ser o Billy Batson. Só que quando ele vai falar Shazam de novo pra voltar àquela forma de Deus dele, Thor arremessa o Mjolnir no raio e impede que o Billy Batson se transforme no Capitão Marvel de novo. Thor acaba vencendo a luta, mas o martelo voa longe. Coincidentemente, o martelo cai na frente da Mulher Maravilha. Olha isso. E a que consegue empunhar o Mjolnir. Então ela recebe os poderes de Deus do Trovão, Thor. Não é só o Capitão América em Ultimato que faz isso. A Mulher Maravilha também já empunhou o martelo do Thor. E agora eu quero fazer aquele comentário lá. É legal que muitas dessas lutas foram decididas por votação popular, né? Não todas. A luta do Thor e do Shazam não foi decidida por votação popular, mas as lutas que foram decididas pelos leitores foram Super-Homem contra Hulk, Wolverine contra o Lobo, Superboy contra Homem-Aranha, Tempestade contra Mulher Maravilha e Batman contra Capitão América. Todas essas lutas foram decididas por votação popular. A gente descobriu quem era o vencedor por votação popular. E a outra batalha é a Rinha dos Reis dos Mares, né? É Aquaman contra Namor. E o Aquaman ganha essa batalha por ele ter mais malícia, por ele ser mais malandro. O que eu acho que vai contra as personalidades dos personagens nos quadrinhos, porque o Namor sempre foi muito mais malicioso, ele sempre foi um anti-herói, né? E vilão em alguns momentos. Ele sempre teve mais essa malícia, essa malandragem, mas eles optaram, acho que pela popularidade maior do Aquaman, fazer o Aquaman ganhar. Só que fizeram o Aquaman ganhar com o ponto forte do Namor a favor dele e não ele usando os próprios talentos. Legal falar dessa batalha que o Aquaman simplesmente joga uma baleia em cima do Namor pra acabar com a batalha de vez. Isso é um detalhe interessante. E, obviamente, também tivemos a batalha de Mercúrio contra Flash, né? Os dois velocistas. E eles não queriam muito lutar, né? Eles apostaram mais uma corrida ali no começo. Mas, no fim, o Flash acaba saindo vencedor. Também tem mais popularidade que o Mercúrio. E aí, o universo DC abre 2-1 de vantagem nesse momento. Enquanto isso, a Lois Lane, ela tá sendo raptada pelos dois espantalhos. O espantalho da Marvel, que é o Ebenezer Lofton, e o espantalho da DC, que é o Jonathan Crane. Ela é salva pelo Peter Parker, eles voltam pro planeta diário, a Lois agradece, obviamente, a ajuda do Peter, e ele fica ali tentando entender se a Lois estava dando moral pra ele, né? Se estava dando mole pra ele, e tem algum flertezinho ali entre os dois, né? Climinha, não é um climão necessariamente, mas um climinha tem. E os dois são pegos de surpresa pelo novo chefe, o novo dono do planeta diário, que é nada mais nada menos que o rei do crime, Wilson Fisk, o vilão do Homem-Aranha. Muito bem interpretado, diga-se de passagem, pelo Vincent D'Onofrio na série do Demolidor na Netflix. E ai da Marvel se tiver recasting, hein? É inrecasteável o Wilson Fisk do Vincent D'Onofrio. Vamos pro terceiro quadrinho. O terceiro quadrinho mostra logo no comecinho a Jubileu explicando tudo o que aconteceu pra audiência, né? Enquanto ela anota os acontecimentos no diário dela, anota o que houve nos últimos dias. Ela mostra os heróis lutando contra os outros pelas permanências de seus universos, homens normais fazendo apostas pra ver quem ganha também, pessoal tentando fazer uma graninha em cima do caos e do fim do universo, enquanto ela mesma acaba, né, se envolvendo com o Robin, que em teoria era pra ser
um inimigo, um rival dela, mas eles acabam gostando um do outro. Eles foram escolhidos para batalhar entre eles, e apesar de gostarem muito um do outro, eles são obrigados a lutar. O Robin acaba levando a melhor em cima dela, né? Ele faz um truque ali, uma ilusão, e leva a DC pra vitória parcial por 3-1. Mas é bom a gente lembrar também que o Robin também tá envolvido emocionalmente com a Jubileu, e ele faz de tudo pra ganhar a batalha sem machucar ela. Esse placar já tá ficando ruim pra Marvel, hein? 3-1, tem que reagir, senão vai ficar tarde demais. A outra batalha que a gente já vê ocorre no espaço, e a luta entre Surfista Prateado e Lanterna Verde. Apesar de se respeitarem muito, não medem esforços pra ganhar. A vitória acaba com o Surfista, desconta pra Marvel 3-2. E aí tem uma treta bem rápida da Elektra com a Mulher Gato, e a Elektra acaba saindo vencedora e empatando, deixando tudo igual na rinha da DC contra a Marvel. Cortamos pro Planeta Diário, na sala da Lois Lane, o Peter Parker elogiando a matéria que ela tinha feito sobre o embate, ali aquele climinha de novo, e ele convida ela pro encontro, pro um date. Ela se diz lisonjeada, mas ela explica que ela já é noiva do Clark Kent, né? Que aparece imediatamente atrás do Peter. É um constrangimento bacana ali. Peter fica bem envergonhado, ele sai da sala ali dizendo que tem que revelar umas fotos, dando aquela desculpinha, né? Mas é uma situação bem constrangedora, dá pra sentir uma bela vergonha ali no lugar do Peter. Quer falar mais alguma coisa dessa parte? Ou... Tô tranquilo. Porta pro Beco está o nosso queridíssimo Axel Asher, eu gosto bastante desse nome, falando com aquele outro parcinha que a gente ainda não sabe o nome. Estão ali ainda com aquele dilema de como que eles vão parar a reação da caixa. O parcinha, que a gente ainda não sabe o nome, acaba tocando no Axel e libera um poder que habitava dentro dele. Explica que o Axel é o próximo numa longa sucessão de guardiões, que ele iria tomar o lugar dele mesmo para tomar o manto de acesso. Você falou que gosta do nome do Axel Asher e me deu vontade de falar uma curiosidade aqui, que o Stan Lee, ele disse, descansa em paz inclusive, mestre, ele disse uma vez em uma entrevista que ele sempre tenta fazer o nome dos personagens dele terem as mesmas iniciais no nome e no sobrenome. Então, Axel Asher, Bruce Banner, Stephen Strange, Peter Parker, é um monte de herói da Marvel que tem as mesmas iniciais nos dois nomes. É só uma curiosidade aleatória aí que eu queria jogar pra vocês neste momento. Lembrando que esse Axel Asher e o seu outro parcinha, eles não são nem da Marvel nem da DC, tá? Eles foram criados em conjunto pelos dois. Então é isso, né? A gente tem vários heróis aí do Scott Summers, a gente tem vários heróis aí que tem as mesmas iniciais no nome e no sobrenome. Longe dali, com insultos e provocações de todos os lados, o Wolverine e o Lobo se enfrentam, uma batalha sanguinária e uma vitória apertada do Wolverine, o que eu acho meio absurdo, porque o Wolverine devia ter ganhado, é fácil. Falando em mutantes, né? A batalha também que a gente vê agora é entre a Mutante Tempestade e a Mulher Maravilha, que empunhava os poderes e o martelo do Thor. Só que pra luta ficar mais justa, a Mulher Maravilha, que é uma pessoa justa e honrada, ela abre mão do martelo. Ela acha que o martelo seria apelação demais, porque ela já é a Mulher Maravilha e ainda teria os poderes do Thor. Só que aí acaba ficando pequeno pra ela, a Tempestade leva essa batalha e a Marvel abre 5-3. Uma bela virada da Marvel que tava perdendo por 3-1. Exatamente, e o pior é que esse placar vai piorar. A próxima luta é entre o Superboy e o Homem-Aranha. Não consigo imaginar em nenhum universo o Homem-Aranha perdendo pro Superboy. Nem em porradaria, nem muito menos em popularidade. Então ali ficou pequeno pra descer mesmo. E enquanto isso, em Metrópole, a gente tem, fora do torneio que vai decidir o futuro dos dois universos, o Hulk e o Super-Homem unindo forças pra derrotar o Metalo. Quando eles derrotam o vilão, eles são escolhidos pra se enfrentar, mas antes disso não tava valendo. Deixar bem claro que ali não contou ponto pra ninguém. Eles são mandados pra bem longe dali, para que nenhum inocente se machuque, né? Porque imagina uma luta do Super-Homem contra o Hulk e ia matar todo mundo que estivesse por perto. Então os dois são mandados ali para longe e eles não se seguram, né? Eles partem com tudo para cima um do outro. É uma porradaria sanguinária também, uma batalha frenética, mas o Super-Homem acaba levando a melhor, 6-4 para Marvel. Agora a gente simplesmente vai ter a luta entre os líderes do grupo de heróis de cada universo. Os líderes que não necessariamente são os mais fortes, né? Porque a gente acabou de ter a luta do Super-Homem contra o Hulk. Exatamente, são só os manda-chuvas ali, realmente quem exerce o poder de liderança. São eles, o Batman contra o Capitão América. Exatamente, não confundir com o manda-chuva, aquele gato do desenho da Hanna-Barbera. Tinha uma bela de uma roupinha, hein?
Bela roupinha mesmo. Enquanto eles... Foi mal. Como líderes, né? Enquanto eles lutam um com o outro, porque eles não podem deixar de simplesmente lutar, eles também, enquanto lutam, eles tentam chegar em alguma maneira dos dois universos continuarem coexistindo. Eles pensam, eles lutam, eles fazem de tudo e não conseguem chegar a lugar nenhum. E o Batman acaba por vencer o confronto por pouco. Quase nada, na verdade, né? Exato. Eu achei até meio duvidoso ali o argumento de que o Batman ganhou, porque pra mim foi um empate quase 100% de certeza, mas... Tiveram que usar o tira-teima ali só pra deixar o placar um pouquinho mais apertado, né? Chamaram o VAR ali pra desempatar, mas eu achei que foi um empate mesmo, achei que o VAR falhou nessa. Os dois, tanto o Batman como o Capitão América, acabam saindo dali juntos e se deparam com o Axel Escher e a caixa de papelão iluminada. Axel tenta fazer algo pra estabilizar a caixa, mas a caixa explode. Depois dessa explosão aí, um universo vai ser poupado, mas não necessariamente o vencedor. O outro vai ser eliminado, mas não necessariamente é o perdedor. O que acontece é que os dois universos acabam sendo mesclados e criando uma nova realidade, o amálgama, que é a realidade que nós vamos ver no próximo e último derradeiro capítulo do DC vs Marvel. Começa agora o capítulo 4. Legal notar que o placar acaba 6-5 para Marvel. Isso pode ser relacionado que a Marvel vendia melhor do que a DC na época. Pelo menos nos quadrinhos, né? No cinema não era o caso, mas nos quadrinhos era o caso naquela época. E aí dá início ao último e quarto quadrinho. Os universos estavam mesclados, então novos seres foram criados e uma nova realidade é apresentada. Ele já apresenta pra gente duas novas criaturas. A primeira criatura é chamada de Hiena, é uma mistura de Coringa com dentes de sabre. O outro herói é o Garra das Trevas, a junção do Wolverine e do Batman. Me fala se ficou da hora isso aí ou não. Os nomes são espetaculares, a ideia é espetacular. São os meus dois heróis preferidos, Wolverine e Batman. E são talvez os meus vilões preferidos também, Coringa e Dente de Sabre. Eu pagaria um caminhão de dinheiro pra ver uma série só do Garra das Trevas contra Hiena. Com certeza. Mas eu deixaria minhas calças na banca. Pode levar a Marvel, pode levar a DC. Meu dinheiro é de vocês, se vocês resolverem retomar essa saga da amálgama. Os dois se enfrentam, né? O Garra das Trevas e o Hiena. E quando o embate tá pra ferir inocentes ali perto, o super soldado salva eles. Quem é o super soldado? É a mistura de Capitão América com Super-Homem. Um nome muito mais simples e muito menos elaborado do que os nomes anteriores. Enquanto eles travam essa batalha, o velho guardião aparece drenado, dizendo que não foi a fusão dos irmãos que fez isso acontecer. Como um dos universos ia desaparecer da DC, né, por eles estarem atrás no placar, o Tribunal Vivo e o Espectro se juntaram e estão mantendo essa realidade. Porém, isso não agradou em nada os irmãos, porque não teve nenhum vencedor e nenhum perdedor. O velho guardião dá o resto de seus poderes pro Axel Escher e diz que agora a responsabilidade é toda dele. Ou seja, jogou a responsa na mão do Axel Escher. E antes de desaparecer, finalmente ele revela seu nome, Morty. Será que é o cara de Rick and Morty? Talvez, hein? Esses caras estão em tudo. O Axel se depara com o super soldado e o Garra das Trevas e ele usa os poderes dele pra separar as suas realidades, não só deles, mas de todo o universo, né? Ele explica que está dando pro Espectro e pro Tribunal Vivo acesso aos poderes dele para que o universo seja restaurado. Axel volta a ficar de frente com o Capitão América e o Batman, que perguntam o que está acontecendo, onde estão os outros, por que está tendo essa mistura de universos, e o próprio Axel fala que não sabe. Axel conta para os dois heróis como que ele conseguiu fazer o universo voltar a 2 pelo menos, como ele tinha conseguido os poderes do outro guardião. Bom, a um universo de distância dali, o Espectro e o Tribunal Vivo se deparam com o poder de destruição dos dois irmãos, que é algo jamais antes visto. Eu sei que essa frase é falada em todo quadrinho que vocês já leram na vida de vocês, mas era algo realmente jamais antes visto naquela época, porque não tinha nenhuma saga juntando as duas maiores editoras dos quadrinhos. Talvez realmente essa seja a única vez que seja verdade, que seja algo jamais antes visto. Exatamente. Que era literalmente a entidade da Marvel e a entidade da DC, os dois seres mais poderosos das empresas. Então, provavelmente essa foi a única vez que essa frase foi dita sinceramente nos quadrinhos, porque, convenhamos, a gente já viu de tudo nos quadrinhos, né? Exatamente. E enquanto isso, na Terra, o Perry
Perry e o J. Jonah Jameson, eles discutem com o novo dono do Planeta Diário, o Rei do Crime. A discussão não acaba bem e o Wilson Fisk, o Rei do Crime, demite o Perry e manda ele pra longe. É aí que, de repente, aparece o Homem-Aranha e o Superboy juntos pra derrotar o vilão do Homem-Aranha. Enquanto tá rolando toda essa porradaria dentro do Planeta Diário, corta pra Veneza, onde o Robin e a Jubileu aparecem junto em gôndolas. Que bacana isso, né? E agora que a Disney é dona da Marvel, eu tenho certeza que se essa cena for adaptada um dia, vão tocar aquela música da Dama e o Vagabundo. A Bela Notte. Com certeza, com certeza. O Thanos e o Darkseid estão se procurando pra ver quem é o mais forte. Eles não cansaram de trocar porrada, querem mais. Tem ver quem é o mais forte de verdade, né? De uma vez por todas. Parece que eles finalmente encontraram um no outro um ser digno da pancadaria do outro, né? Essa é a única luta que não tem um resultado, né? Não tem o resultado. Enquanto isso, o Flash e o Mercúrio lutam contra o Venom. Uma luta interessante, hein? Quero ver o Venom lutar contra os dois caras mais rápidos dos dois universos. É legal que nesse finalzinho eles deram esse gostinho pra gente dos heróis dos universos diferentes se juntando pra lutar contra os vilões, que até o momento a gente não tinha visto, a gente só tinha visto mesmo herói contra herói trocando porrada. É legal a gente ver eles se juntando também. E finalmente a gente vê o Thanos e o Darkseid se encontrando de novo, mas antes deles entrarem em batalha, eles são interrompidos por basicamente todo mundo, né? Thor, Mulher Maravilha, Tempestade, o Shazam, que na época ainda era conhecido como Capitão Marvel, o Surfista Prateado e o Lanterna Verde. Uma porradaria sem fim que eu adoraria ver nos cinemas, que durante o embate o céu simplesmente fica vermelho e começa a chover sangue. Uma coisa muito tranquila e muito normal. Obviamente todo mundo fica chocado, né? Menos o Thanos, óbvio. Ri e fala que é a coisa mais bela que ele já viu. É um carinha sádico ou não? A gente tem que lembrar que o Thanos nos quadrinhos é completamente diferente do Thanos do cinema, né? Ele é apaixonado pela morte, ele faz de tudo pra conquistar a morte, inclusive ele mata metade da população do universo em Guerra Infinita simplesmente pra tentar conquistar o amor da morte e não porque ele acha que é uma correção necessária pro universo. Ele é completamente sanguinário e é bom a gente deixar isso bem claro pra quem não conhece o Thanos dos quadrinhos. Aí a gente vê no finalzinho o Capitão América e o Batman conversando com o Axel Asher pra levar eles até os irmãos. O Axel explica que eles não estão exatamente em um local físico, mas eles estão num estado de consciência. Aí a gente consegue ver bem pequenininho, perto dos irmãos, o Espectro e o Tribunal Vivo tentando parar o embate. Mas eles não fazem a menor diferença. Você vê o tamanho da grandiosidade desses irmãos. Só lembrando que o Capitão América e o Batman, comparado ao Espectro e o Tribunal Vivo, são grãos de areia, né? Imagina então o Espectro e o Tribunal Vivo ficarem pequenininhos perto dos irmãos, pra você ter uma noção do tamanho desses seres. Exatamente. O Capitão América e o Batman tentam ajudar de alguma forma, mesmo sendo grãos de areia em comparação aos irmãos que travavam a batalha. Só que, obviamente, que nada adianta. E o embate dos irmãos gera uma enorme explosão. Teoricamente, ia ser o fim de tudo, mas acaba tendo um outro efeito. Na explosão, os irmãos veem o passado dos dois heróis que ali estavam tentando parar o embate. Os passados do Capitão América e do Batman. Todo o passado de superação e as ideias e os ideais dos dois heróis são mostrados para os dois irmãos e também mostram como eles lideraram a humanidade e os outros heróis, né? Isso comove os dois irmãos. Exatamente. E depois de milênios, os dois irmãos se olham e, respeitosamente, pela primeira vez na história, os irmãos falam um com o outro. Você se saiu bem. E se cumprimentam. As realidades voltam ao normal, cada herói em seu universo, os dois coexistindo pacificamente, entre aspas, né? Porque a gente sabe que não é tão pacífica assim a relação dos fãs de Marvel e DC. Ninguém sabe direito o que aconteceu de verdade nos dois universos, exceto o Axel Asher, que usa seus poderes para entrar em outra dimensão e desaparecer do mapa até a próxima vez que eles se encontrarem, se isso acontecer de novo. Agora me fala aí o que você acha desse episódio dos quadrinhos, dessa saga. Esses quadrinhos, no final, a gente ficou, como a gente falou no começo do vídeo, foram feitos a angariar fundos pela enorme dívida que as duas empresas estavam na época. Mas é uma história legal de se ler, né? Tem uma história por trás dela, tem toda uma analogia às duas empresas, né? Os dois se respeitando e admitindo um pro outro que o trabalho do outro é bom, né? Eu queria ouvir muito a sua opinião sobre o que você achou desse arco dos quadrinhos mesmo, porque eu, por exemplo, tenho uma nostalgia muito grande por esse arco, porque eu
ganhei de presente esses quadrinhos quando eu era criança, adolescente do meu tio, e na época lá, 90 e pouco, e eu li incontáveis vezes. Eu tenho um sentimento de nostalgia muito grande quando eu releio esse arco, porque é um negócio que eu tenho carinho da infância por ele, mas eu queria saber a opinião de quem leu pela primeira vez recentemente, né? No seu caso, eu queria ver se o que você realmente acha dessa saga, porque eu sinto que eu vejo essa saga com um olhar nostálgico e eu não sou nem um pouco imparcial quando eu tô lendo essa saga. Pra mim é uma das melhores sagas já feitas, porque me lembra muito minha infância. Então, é legal demais, legal demais. É aquela saga que a gente consegue coisas que são inimagináveis nos dias de hoje, por exemplo, né? Difícil você ter esse encontro de Capitão América e Batman, por exemplo. Você ter, hoje em dia, além de toda essa disputa entre os fãs, né? Fica até um pouco chato. Ou pra uma coisa ser boa, a outra tem que ser ruim. Esse quadrinho eu acho muito, muito legal. Essa mistura, um encontrando o outro, um batendo no outro, é bom demais. Eu achei sensacional. E a mistura deles, de uma criatividade sem tamanho. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro Explico Quadrinhos. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Toda primeira quinta-feira do mês a gente vai fazer um vídeo que nem esse, explicando detalhadamente as grandes sagas e os grandes arcos dos quadrinhos. E no mês que vem, no mês de junho, um pouco antes da estreia da série do Loki, para comemorar esse momento, a gente vai explicar a saga VOT Loki dos quadrinhos. Não percam, vai ser no dia 3 de junho, às 11 horas da manhã, vocês vão poder acompanhar aí os nossos pitacos e a nossa explicação da série Loki, VOT Loki. Só lembrando que o Explico Quadrinhos é toda primeira quinta-feira do mês. Toda primeira quinta-feira do mês, uma saga nova, às 11 horas da manhã. E a gente vai falar sempre na saga atual qual é a próxima, para vocês já se programarem. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima. Alô?